É impressionante como a Chimamanda não erra. Hoje é dia de falar de mais um livro dela aqui no canal, esse que marcou a estreia da autora na literatura, Hibisco Roxo. Eu sou Manu Mayrink e esse é o Alguém Viu Meus Óculos. Hibisco Roxo é um romance que mistura autobiografia e ficção e traça ali um panorama social, político e religioso da Nigéria. Eu não tô com o livro aqui em mãos, né, porque eu li no Kindle, mas enfim, vamos conversar sobre ele. O livro é narrado pela protagonista Kambili, eu acho que é assim que se fala, Kambili. Ela é uma adolescente que lida diariamente com a extrema religiosidade branca e católica do pai, o Eugene, né? Branca no sentido de que uma religiosidade que veio através da colonização e tudo mais e ficou ali entranhada culturalmente, né? E o Eugene, o pai dela, é muito ligado a este tipo de catolicismo. O Eugene é um famoso industrial nigeriano e é isso, né? Mostra pra gente o poder do colonizador na sociedade que tá dominando e nessa destruição da cultura e da fé locais. Com seu fundamentalismo, o Eugene, ele inferniza e destrói lentamente a vida de toda a família. Ele tem pavor das tradições do povo nigeriano e ele chega até mesmo a rejeitar o pai, que se dedica à religião dos seus ancestrais, e rejeita também a irmã, que é uma professora universitária, esclarecida e tal. O Eugene, ele chega a tentar comprar a conversão dos seus familiares através de coisas que eles estão precisando, porque são pessoas que passam muita necessidade e ele tem muitas condições. Então, sei lá, a irmã tá precisando de um carro e ele se oferece a comprar um carro para a irmã se ela fizer isso, aquilo, outro dentro da religião. Se oferece a comprar uma casa para o pai, que mora, enfim, num cubículo. Se oferece a comprar uma casa se ele largar a religião dele e se dedicar à religião cristã católica. Então, ele tenta, de todas as formas, converter a família dele para o que ele acha que vai ser a verdadeira salvação. E ele também não se relaciona com essas pessoas porque ele teme ir para o inferno se ele se relacionar com essas pessoas que ele considera pagãs ou que não seguem fielmente essa interpretação mais conservadora e fundamentalista da Bíblia. Mas o livro mostra que as pessoas, né, seres humanos, têm nuances que muitas vezes são difíceis da gente entender numa primeira olhada e a gente chegar a uma definição de alguém é X ou Y. Porque é uma pessoa muito violenta, muito opressora. E ele também é benfeitor, assim, dos pobres e tal. Ele ajuda as pessoas, todo mundo vai à casa dele pedir ajuda quando passa necessidade. E ele realmente ajuda. E ele apoia, é uma das pessoas mais importantes do jornal mais progressista do país. E aí, pro pai de Kambili ser católico e falar inglês sem sotaque e sem espaço para as palavras em Igbo, que é a língua ali local e tradicional, isso fazia dele alguém superior, alguém mais digno de respeito, alguém que não se misturava com os pagãos, com os populares. Então, ele buscava, né, ficar mais próximo dessas pessoas que ele considerava mais superiores e mais evoluídas e tudo mais, seja profissional, seja religiosamente. E essa busca por estar perto dessas pessoas e essas serem as companhias dele fariam com que ele também fosse uma pessoa melhor. E ele exigia isso dos filhos. Levando-se em consideração que ele tinha um alto poder aquisitivo, um poder que foi conquistado depois que ele foi estudar com padres e tudo mais. Então ele também tem um sentimento de gratidão muito grande pela igreja por ter proporcionado a ele chegar onde ele chegou. Foi lá que ele foi educado. Então, como ele é uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo, estudou na Inglaterra, estudar fora também é ali um marcador de que você é, sei lá, alguém superior. Ele estudou na Inglaterra. A comunidade realmente via o Eugene como alguém superior, como alguém que está acima deles, é alguém que merece respeito e consideração e reverência. Então, isso meio que comprova a teoria dele, né? Olha o que eu faço, olha como eu sou, olha o que eu fiz e olha como eu sou tratado. E a protagonista é a Kambili, porque, enfim, ela é quem narra toda a história, tudo é contado a partir do ponto de vista dela. Mas eu tô aqui falando muito do pai porque ele é um marcador importantíssimo para como essa família vive,
para como a Kambili vai viver durante todo o seu tempo, vai ver a sociedade e tudo mais. Então, assim, ele é uma figura central para a gente entender a nossa protagonista. E a misoginia que o Eugene traz, né, nessa personalidade tão complexa, é muito forte, muito determinante nesse texto. A mãe da Kambili era agredida em casa com frequência. Ela teve abortos por isso. Ela vivia um relacionamento extremamente violento dentro de casa. E o Eugene também era muito violento com os filhos. O filho mais velho, ele tenta se rebelar de alguma forma, de uma maneira muito sutil, que pra gente talvez nem soasse como uma rebeldia. Mas dentro daquela casa extremamente rígida, era assim o auge da rebeldia. Teve um dia que ele não comungou, por exemplo, na missa. E aquilo ali foi o caos. Se ele não queria fazer a reza de meia hora antes de jantar, era um caos. Então, assim, esse era o tipo de rebeldia que o filho mais velho estava realizando dentro de casa e que era motivo de muita violência também vinda do pai. Ele tenta desafiar esse pai, mesmo que sutilmente. Já a Kambili, ela só queria que o pai sentisse orgulho dela. Então, ela buscava sempre realmente a perfeição. Qualquer erro que ela tivesse, ela se martirizava muito, porque o pai dela não ia sentir orgulho e não ia amá-la o suficiente, sabe? Ela admirava e temia esse pai na mesma proporção. E aí teve uma passagem que me marcou muito, que ela sempre foi a melhor aluna da sala dela. A aluna, primeiro lugar, assim, todos os bimestres, semestres, anos e tudo mais. Aí, em determinado momento, ela recebe lá a lista dos melhores alunos que tinham um ranqueamento e ela era a segunda. E ela fica apavorada, porque ela sabe que vai dar ruim quando ela chegar em casa. Ela fica apavorada. Aí o pai dela meio que não faz nada, ela já fica mais apavorada ainda, porque sabia que coisas grandes iam acontecer. Aí ele foi, levou ela pra escola, entrou na escola, perguntou quem é a fulana? A fulana que ficou em primeiro lugar, ela mostrou. Aí ele vira, quantas cabeças ela tem? Uma. E você tem quantas cabeças? Uma. Então não tem por que ela ter ficado na sua frente. Porque aí fala, né? Por causa de eu não tive condição nenhuma, eu corri atrás, você tem todas as condições, você só estuda e pipipi. E eu jogava Deus na conversa, né? Deus quer que você seja melhor, Deus espera a sua perfeição. E se você não é a primeira na turma, você não está fazendo aquilo que Deus espera de você e está deixando Deus triste. Então, era esse tipo de manipulação. Isso tô falando da parte psicológica, tá, galera? Que no geral com a Kambili, por grande parte, sempre foi psicológica, porque ela realmente estava ali à beira da perfeição, realmente. Então, ele apelava para todas essas coisas, né? Por exemplo, na casa dela, todos os horários eram extremamente rígidos. Ela tinha ali um negócio ali, esqueci, um planner, com tudo que ela tinha que fazer em cada horário, a hora que tinha que comer, a hora que tinha que ler, a hora que tinha que estudar, a hora que tinha que ficar na frente dela. Tudo extremamente rígido. Se saísse dali, já era, perdeu. Kambili era, por exemplo, uma adolescente que nunca tinha usado calça, não tinha o costume de ver TV. Os filhos eram realmente torturados naquela família, os filhos e a esposa, diante de tudo que o Eugene entendia que era erro, de tudo que ele entendia que era pecado. Tudo começa a mudar quando Kambili e o irmão, enfim, conseguem passar uma temporada ali de férias, uns dias na casa da tia. Essa tia que o pai não gostava muito, mas eles conseguem se entender. E eles passam um tempo lá, ela fala que é importante pra eles, pra passar um tempo com os primos e tudo mais, e aí vai. E aí eles passam lá também mais tempo com o avô, né, com quem eles eram proibidos de conviver porque ele era pagão. E se você estivesse na mesma casa que ele, você ia pro inferno. Lá eles começam a conviver mais com o avô e conhecem um outro estilo de vida, um outro modo de viver, inclusive a própria religião católica, porque a tia, para todos os efeitos, é católica, só não é naquele nível de rigidez, naquele nível de extremismo dentro da religião. Passam a viver aqueles dias com mais liberdade, conhecem as muitas outras possibilidades que uma vida pode ter. E aí eu não vou falar mais nada, porque eu já falei demais, sabe? Eu já falei muito desse livro. Aí você vai ler, vai desenvolver, vai entender o que acontece. Mas o que eu deixo pra você é que a saída pra casa da tia é uma grande virada no livro pra como eles veem o mundo. O livro é muito interessante também pra gente conhecer melhor a questão política da Nigéria, que é um pano de fundo pra todos os acontecimentos, né? Seja pra tia, que é universitária, seja pro pai, que é ali uma pessoa muito importante dentro de um jornal progressista. Então, o mundo político da Nigéria ali é muito importante pra todos os personagens.
Porque a Nigéria se tornou independente da Inglaterra só em 1960, mas mergulhou numa guerra civil, anos e tal. E desde então, se alternaram no comando da Nigéria governos civis democraticamente eleitos e ditaduras militares, sendo que apenas as eleições presidenciais de 2011 foram consideradas as primeiras a serem realizadas de maneira razoavelmente livre e justa. Então, como o livro se passa ali no começo dos anos 90, a gente está nesse momento de disputas, de tomada do poder pelos militares, né, de quem vai ficar de ditaduras e não ditaduras. Então, esse é o momento em que o livro acontece. Então, já dá para entender aí mais ou menos o contexto que a gente está falando. Vale uma leitura mais atenta também nos momentos em que a tia da Cambile fala sobre a vida como professora universitária. Então, fala dos perrengues, fala das greves, fala da falta de estrutura na universidade, fala de como ela deseja ir para outro país para poder ter condições de trabalhar, porque ali ela não tem. O fato de que ela começa a ser perseguida do governo diante das censuras que são impostas. Tem umas coisas bem interessantes, são pontos interessantes que não são ali o ponto central. O ponto central é tudo que eu falei antes, mas são interessantes para construir os personagens e ajudar a gente a entender diversas coisas. Lembrando que este vídeo sai primeiro para apoiadores, então se você tiver interesse em nos apoiar, o link tá aqui na descrição. R$5 por mês, pelo menos um vídeo por semana. As resenhas sempre saem primeiro para os apoiadores e só depois de um mês ficam disponíveis para todo mundo, para o público em geral. Então é uma maneira de você ajudar a gente a poder fazer mais vídeos, a poder ir em eventos e tal, contribuir para que esse trabalho possa continuar acontecendo. Se você não pode contribuir financeiramente, ou se você pode também, aqui na descrição também estão minhas redes sociais, então se você quiser seguir, conhecer outras vertentes do meu trabalho, seguir, compartilhar, blá, 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 é só fazer. Será muito bem recebido, será muito bem-vindo. É isso, beijos e até a próxima!